Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos. Estamos reunidos para mais um quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos refletir sobre as diferenças sociais e de classe, sobre o que seria justo na visão de mais alto e no que nós devemos aprender com base nos ensinamentos de Jesus. E para nós começarmos essa nossa reflexão, façamos antes a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de mais uma vez aprendermos com os ensinamentos do Mestre Jesus. Que sejamos capazes de nos tornarmos melhores em cada passo dessa jornada, amparando e auxiliando aos que nos cercam. Ilumine muito os nossos mentores e anjos de luz, que assim seja. Muito bem, para nós iniciarmos as nossas reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes: Olhai, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. Avareza. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de um avaro infeliz. Toda a avareza é centralizada e doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua um obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza muito ganharam em fortuna, autoridade, inteligência, mas apenas conseguiram ao termo da experiência carnal a perversão dos que mais amam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhe partilharam as tarefas neste mundo. Recordemos a palavra do Divino Mestre, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Que assim seja. Nossa, que texto que pega na maioria dessa nossa humanidade. Quem é de nós que não tem ainda algum tipo de avareza? Avareza, como Emmanuel bem explicou, não quer dizer simplesmente a falta de capacidade e de habilidade e de empatia para compartilhar bens materiais. Não quer dizer que a gente simplesmente vai ter muito dinheiro e não querer distribuir de uma forma justa que ampare aos que nos cercam. Lembrando sempre, não é problema algum possuir muitos bens materiais. A questão é não partilharmos esses bens. Não sabermos como isso pode servir a todos, à sociedade, aos que nos cercam, família e etc. Achando e entendendo que devem servir apenas a nós mesmos. Isso vale para outras coisas para além dos bens materiais. Isso vale para a inteligência, para a sabedoria raciocinada e aquela que nós aprendemos, adquirimos e guardamos só para nós mesmos. Isso é avareza. Isso vale para o poder, aqueles que têm poder temporariamente neste mundo e acabam utilizando esse poder apenas para benefício próprio. Isso é uma avareza gigante.
É a avareza quando nós temos a potencialidade de influenciadores, que conseguimos influenciar os outros, convertendo os outros ao nosso favor, à custa de meias verdades que muitas vezes vão beneficiar somente a nós mesmos e não a sociedade e não ao próximo. Tudo isso é avareza. Nós, como eu disse, temos todos um pouco de avareza em algum aspecto, seja na partilha de sentimentos, seja na falta de empatia, de sabermos nos colocar no lugar do próximo para entendermos o que ele pode estar passando e assim tentarmos ajudar, nem que seja um pouco, seja na hora de fato, distribuir um pouco de recursos materiais que tenhamos. Esse nosso mundo atual, especialmente pós-Covid, e no Brasil especialmente, nós vemos tantas famílias e pessoas entrando em estado de carências enormes, em estado de pobrezas materiais, e nós não vamos conseguir sozinhos resolver tudo, mas nós podemos amparar um pouco aquele que nos cerca, que encontramos pela jornada, pelo caminho, às vezes até um parente que está do nosso lado e que precisa de ajuda. E essa ajuda não é só a material, que é importante também, mas a ajuda que está associada à instrução, a amparo, a empatia, né, de se colocar no lugar do outro e saber dialogar, dar ouvido, dar o recurso que aquela pessoa esteja precisando à medida do que nós podemos. E tudo isso, gente, parece muitas vezes para nós algo de simplesmente dar ao outro, né? Aí está a avareza, né? Mas nós somos almas. Nós estamos aqui passando muito rápido por essa experiência. Vai acabar amanhã ou daqui a alguns anos e vai ter contado o que ficou? Apenas o que aprendemos e evoluímos no processo. E a evolução está em aprender a amar e servir, distribuindo o que nos foi emprestado, porque não é nosso, né? Seja de dons materiais, seja de inteligência, de poder, o que for, aos que nos cercam, sabendo melhorar o lugar onde nós estamos. E você e eu, nós conseguimos melhorar aonde nós passamos? Nós, hoje, com palavras, atitudes, pensamentos, conseguimos de alguma forma ser menos ávaros e sabermos compartilhar e melhorar aonde nós estivermos trilhando no momento atual? Se a resposta para essa pergunta ainda for negativa, é aí que entra o trabalho de autoconhecimento para o nosso crescimento. Lembrando que tudo que a gente dá e serve aos outros se multiplica de volta para nós. Isso é uma lei universal. A gente tem que buscar sempre amparar para que nós possamos também ser amparados, porque podem ter certeza, mais cedo ou mais tarde, todos nós precisamos de ajuda e de amparo dos que nos cercam. E dentro deste contexto lindo, nós vamos ler hoje o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 8, o juiz reto. Ao tribunal de Eliaquim ben Jefté, juiz respeitável e sábio, compareceu o negociante Jonathan ben Cafar, arrastando Zorobabel, miserável mendigo. Este homem, clamou o comerciante furioso, impingiu-me um logro de vastas proporções. Vendeu-me um colar de pérolas falsas por 5 peças de ouro, asseverando que valiam 5.000. Comprei as joias crendo haver realizado um excelente negócio, descobrindo afinal que o preço delas é inferior a 2 ovos cozidos. Reclamei diretamente contra o mistificador, mas este vagabundo já me gastou o rico dinheiro. Exijo para ele as penas da justiça. É ladrão reles e condenável. O magistrado, porém,
que cultuava a justiça suprema, recomendou que o acusado se pronunciasse por sua vez. Grande juiz, disse ele timidamente, reconheço haver transgredido os regulamentos que nos regem. Entretanto, tenho meus 2 filhos estirados na cama e debalde procuro trabalho digno, pois me recusam sempre, a pretexto de minha idade e de minha pobre apresentação. Realmente enganei o meu próximo e sou criminoso, mas prometo resgatar o meu débito logo que eu puder. O juiz meditou longamente e sentenciou: para Zorobabel, o mendigo, 5 bastonadas entre 4 paredes, a fim de que aprenda a sofrer honestamente, sem assalto à bolsa dos semelhantes. E para Jonathan, o mercador, 20 bastonadas em praça pública, de modo a não mais abusar dos humildes. O negociante protestou revoltado: que ouço? Sou vítima de um ladrão e devo pagar por faltas que eu não cometi? Iniquidade, iniquidade. O magistrado, todavia, bateu forte com o martelo sobre a mesa, chamando a atenção dos presentes, e esclareceu em voz alta: Jonathan ben Cafar, a justiça verdadeira não reside na terra para examinar apenas as aparências. Zorobabel, o vagabundo, chefe de uma família infeliz, furtou-te 5 peças de ouro no propósito de socorrer os filhos desventurados. Porém, tu, por tua vez, tentaste roubar dele, valendo-te do infortúnio que o persegue, apoderando-te de um objeto que acreditaste valer 5.000 peças de ouro, a um preço irrisório de 5. Quem é mais nocivo à sociedade perante Deus? O mísero esfomeado que rouba um pão a fim de matar a fome dos seus filhos? Ou o homem que, já atendido pela bondade do Eterno, com os dons da fortuna e da habilidade, que absorve para si uma padaria inteira, a fim de abusar calculadamente da alheia indigência? Quem furta por necessidade pode ser um louco, mas quem acumula riquezas indefinidamente sem movimentá-las no trabalho construtivo ou na prática do bem, com absoluta despreocupação pelas angústias dos pobres, muita vez passará por inteligente e sagaz aos olhos daqueles que no mundo adormeceram no egoísmo e na ambição desmedida. Mas é um malfeitor diante do Todo-Poderoso, que nos julgará a todos em momento oportuno. E sob a vigilância dos guardas robustos, Zorobabel tomou as 5 bastonadas em sala de portas lacradas para aprender a sofrer sem roubar. E Jonathan apanhou 20 vezes na via pública, de modo a não mais explorar sem escrúpulos a miséria, a simplicidade e a confiança do povo. Que assim seja. Eita! Bem direto ao ponto da nossa sociedade, pegando no nervo, né? De nós, de cada um de nós, sobre a avareza que nós acabamos de refletir. Quantos de nós julga, culpa, ignora e considera inferiores todos aqueles e muitos que têm pouco materialmente, menos conhecimento, menos poder, e acha que só deve se conectar e que tem valor aquelas pessoas que estão em classes como as nossas. E, vez por outra, ou às vezes até mesmo de uma forma constante, buscam tirar daqueles que têm pouco, o pouco que têm, levando vantagem apenas para si mesmo. Tenho certeza que todos nós, em algum ponto, já fomos ávaros e infelizes nesses aspectos. E aí, cabe a nós, acima de tudo, claro, buscar corrigir o erro quando ele ocorreu, melhorar para aqueles que porventura tenhamos prejudicado, mas acima de tudo, buscar hoje não repetir os mesmos erros e amparar aqueles que precisam mais que a gente. Quem é que está mais errado?
aquele que tentou comprar um colar de pérolas por menos de 1% do valor? Ou aquele que vendeu um colar de pérolas falso para tentar dar um pão aos filhos que estavam passando fome? Ambos são errados, como disse o sábio juiz. A questão é que é muito mais nocivo à sociedade e a este mundo que caminha para a regeneração aquele que destrói e absorve riquezas, poder, conhecimento apenas para si. Então, a sentença do juiz foi que aquele que prejudica a sociedade leve mais bastonadas em praça pública para servir de exemplo e não mais prejudicar a sociedade. Se nós fizermos uma autoanálise, nós vamos ver momentos em que nós precisamos nos auto-reeducar. Se nós não temos um juiz vendo, podem ter a certeza, Deus, os anjos de luz, nossos mentores estão todos observando tudo o que acontece. E tudo, cada mínimo detalhe está gravado na nossa consciência e na nossa alma. E nós vamos reviver e repassar por tudo, diversas vezes, até termos aprendido e evoluído, tintim por tintim, até o último centavo, como diz o Mestre Jesus. E a grande questão é como reparar se nós erramos? Buscando servir e fazer o oposto agora, tendo uma autoavaliação, tendo mais empatia, buscando saber que somos todos irmãos, que nós temos um dever sim com a sociedade. Não vou nem entrar nos méritos dos políticos, que cada um deve fazer sua autoanálise e saber se estão de fato servindo a si ou à sociedade. Mas a questão principal é: as classes sociais devem se autoajudar e nunca alguém se considerar maior ou melhor do que o outro, cada um no seu ponto, da sua forma. Nós somos todos irmãos e caminhamos para o mesmo destino, que é a comunhão com Deus. E dentro deste contexto, hoje nós trouxemos um artigo científico cujo título é o seguinte: A psicologia da classe social. Como o status afeta pensamento, sentimentos e comportamento. Esse artigo científico, ele foi publicado no journal ou na revista que tem como título British Journal of Social Psychology, no ano de 2018, que quer dizer Jornal Britânico de Psicologia Social, pelo autor Anthony Manstead. Bem, esse artigo científico, ele traz uma reflexão exatamente sobre esses aspectos que nós conversamos. Existe uma diferença que é cientificamente comprovada entre a classe social, o status social em que nós nascemos e crescemos e as nossas atitudes e ações. Claro que isso não se aplica a todos, mas existe uma diferença estatisticamente significativa quando comparamos a forma de ação social entre as classes e status. E o que ele mostra é que normalmente a classe trabalhadora, a classe que poderíamos considerar socialmente mais baixa, ela costuma ter muito mais empatia e capacidade de auxiliar ao próximo do que aqueles que nasceram em uma classe social privilegiada, rica e com muito mais bens e serviços ao seu dispor. Nós acabamos muitas vezes percebendo isso na vida e no dia a dia, mas a grande questão é que esse artigo também traz é que muitas vezes socialmente se culpa os trabalhadores e os pobres de serem preconceituosos contra imigrantes que vão roubar os seus trabalhos e assim por diante. Mas quando se faz uma comparação da classe mais alta e eles
avaliam pessoas que são imigrantes ou que estão vindo de fora, que têm o mesmo status social deles, estes também são tão preconceituosos quanto. Então, existem viés que podem mascarar até resultados que as pessoas consideram socialmente aceitos. No final, as pessoas que são mais simples e que aprenderam a despertar o seu eu e têm empatia pelo próximo, conseguem ser muito mais felizes e melhores. São pessoas que vão estar bem consigo. E como o Mestre Jesus e Emmanuel refletindo nos ensina, nada que esteja parado, até mesmo uma água parada, pode se tornar venenoso. Que possamos deixar fluir as coisas na nossa vida, reconhecendo que tudo é empréstimo para o nosso crescimento. Para nós, então, finalizarmos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus Pai de amor, gratidão por esses ensinamentos benditos que nos guiam e iluminam. Que saibamos colocar em prática no nosso dia a dia tais princípios que são trazidos por nós, pelos anjos e pelo Mestre Jesus. Gratidão, Senhor, que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê. E até a próxima.